Grande abraço, gente amiga. Olha o PC Entrevista recebendo hoje o vereador Ricardinho. Vamos falar sobre saúde, sobre maternidade, sobre nascimento e sobre o Ruth Cardoso. É o assunto do momento aqui em Balneário Camboriú. Mas antes eu quero trazer um recado da Marmoraria Santiago. Para você que está construindo, para você que está reformando, na hora do acabamento em mármores você não pode errar. E o Santiago Mármores tem a melhor equipe de mão de obra com fino acabamento para todos os padrões e todos os ambientes da sua construção, seja na sua casa de campo, seja na sua casa da praia, seja no seu apartamento, seja na sua empresa, seja também na sua área de serviço ou no seu salão de festa. No cantinho do patrão, o acabamento de mármore tem que ser de qualidade. Então, entre no @Santiago Mármores e conheça os trabalhos da Marmoraria Santiago. Ou fale com o Jefferson do 479-9139-1298. O PC super assina embaixo e indica para você esta equipe de confiança para poder entrar na sua obra, na sua casa e levar uma boa mão de obra para você. Assunto de momento, maternidade do Ruth Cardoso. Ex-diretor do Ruth Cardoso, hoje vereador em Balneário Camboriú, apresentou uma proposta de um projeto, de uma lei federal que já existe, mas que no Brasil lei existe, mas não é cumprida. Vereador Ricardinho, apresenta para o nosso público esse seu projeto. Fique à vontade. Boa tarde, PC. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Conexão. É um prazer estar aqui falando sobre esse projeto, que é um projeto polêmico, mas tem que ser discutido sim e tem que botar em pauta na Câmara dos Vereadores para ser votado. Certo. É um projeto que eu falo que a autonomia da mãe, né, da gestante, da mulher, eu acho que ela tem o direito de escolher o parto, sim. Né? Entendo que o médico tem a conduta, que a conduta seja soberana do médico. Mas eu acho que nós podemos fazer essa parceria lá no pré-natal, PC. Sim. Eu sempre falo, o pré-natal é muito importante. Então, essa parceria vem lá do pré-natal, esse termo de consentimento assinado lá no pré-natal, o médico falar o pós, o contra de uma cesárea, o pós, o contra de um parto normal. Como eu falei para vocês, eu sou a favor do parto normal, mas eu acho que nós temos que pensar um pouco nos direitos das nossas mulheres de Balneário Camboriú. Essa lei serve só para Balneário Camboriú, tá, PC? Só para deixar bem claro. Né? E sempre aquela dúvida, às vezes chega lá num ponto, lá no centro obstétrico, não tem nem o pré-natal. Então isso serve também como incentivo para realizar o seu pré-natal. Então acho que esse projeto vem contribuir sim, acho que é a voz da mulher naquele momento de falar, não, eu quero cesárea, eu quero parto normal. Né? Sabemos que a cesárea é uma cirurgia de risco, é um procedimento cirúrgico sim, é um procedimento invasivo, como os médicos falam, né? Que existe protocolo que mulheres com pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, gemelar, elas são indicadas para uma cesárea. Já são indicação para uma cesárea, mas às vezes o médico não quer. Às vezes o médico, não, vamos para o parto normal. O parto normal é mais humanizado. Mas por que não pode ter consentimento do familiar ou da própria mulher? Uma decisão dela. Uma decisão dela, uma parceria no pré-natal. Doutor, eu sei as complicações da cesárea. Você fica um pouco mais tempo no leito, às vezes utiliza até um antibiótico para não acontecer, né, um processo infeccioso. Mas ela escolheu a cesárea, ela assinou um termo, a responsabilidade é dela, não é só do médico a conduta médica. Sabendo que a conduta do médico é soberana, ele sabe o que é melhor para a mulher. Mas eu acho que esse termo seria muito viável, porque não deixava só a responsabilidade do médico, mas sim da responsabilidade da gestante também, escolher o que é melhor para ela, como uma cesárea ou um parto normal. É bom, detalhe que também traz uma segurança para a própria equipe médica também. A própria equipe médica, eu entrei em contato, na verdade alguns médicos falaram comigo, falaram, Ricardinho, vai diminuir 50% de alguns barulhos, algumas complicações que acontecem. Né? Sabemos que quando é para acontecer, acontece, não tem o que fazer. Né? Mas nós podemos evitar sim e deixar a mãe a par da situação. O que é bom para ela? É parto normal? Ela pode ser um parto normal, né? É nova, né? Primeiro filho, tá com dilatação, fazendo a situação acontecer, a evolução da gestação acontecer, mas com a assinatura dela, tu quer cesárea? Então vamos assinar uma cesárea aqui, tu tá responsabilidade para cesárea tu vai ficar mais dias internado, tu pode usar um antibiótico, é um procedimento invasivo, é como se fosse uma cirurgia, as complicações são essas. E o parto normal? O parto normal não tem muita complicação. Pode sim, pode, mas é um parto normal, é um parto um pouco mais humanizado, não que a cesárea também não seja um parto humanizado. Eu digo que quando se fala um parto humanizado é quando tu acolhe a gestante.
tu abraça a gestante, explica o que é importante para ela, o que é possível fazer naquele momento, que é um momento tão bonito, tão esperado da família. E detalhe, né, Ricardinho? Vamos falar do personagem principal, que é a criança, que infelizmente, muitas das vezes, tem pagado o preço, né? E dentro do contexto do assunto, nós podemos levar para a área particular, que já funciona assim. A privada já acontece isso. Já acontece isso. Então, é só trazer para a área do SUS também essa possibilidade do acompanhamento. Não, doutora, eu vou deixar aqui assinado, autorizado. Se vê que dá, vamos fazer cesárea. Isso mesmo. E quando falaram para mim, mas gasta um pouquinho mais, existe uma IH, autorização de internação hospitalar. Quando tu é cesárea, tu vai pagar como se fosse cesárea, como se fosse parto normal, tu vai pagar. Né? O município de Balneário Camboriú já paga a conta. Já paga a conta. Agora o Estado está podendo ajudar um pouquinho mais, o governador está ajudando um pouquinho mais, e os municípios vão ajudar também com a IH, autorização de internação hospitalar. Então, hoje o município já paga, vai continuar pagando. Mas, repita, essa lei seria só para Balneário Camboriú, né? E eu falo também de novo, Paulo César, que muita gente falou para mim, mas qual é... Eu sou a favor do parto normal, acho o parto normal muito bonito, uma situação muito bonita. Até muita gente fala, é o parto vaginal, né? Os profissionais da saúde falam. A Rede Cegonha acompanha indicadores, que a Rede Cegonha é uma instituição que acompanha o SUS, que ela preconiza o parto normal. Mas eu acho que é muito importante dar autonomia para a gestante, dar autonomia para as mulheres, né? E escolher, tu quer parto normal? Então assina aqui para mim esse termo de responsabilidades, que é um termo que não vai deixar de responsabilizar o médico, mas também não vai de responsabilizar a opinião da gestante, a opinião da mulher. Tá certo. Bom, Ricardinho, eu vou fazer uma pergunta para você, que com certeza quem está nos acompanhando faz. E por que o teu projeto está sendo apresentado agora e não antes? Vou ser bem sincero, esse projeto eu vim conversando algumas vezes com o pessoal, né? E antes eu era diretor de enfermagem, não era nem diretor do hospital. Muita gente falou, Ricardinho é diretor do hospital. Não, eu era diretor de enfermagem. De diretor de enfermagem. Isso, porque eu fazia de tudo, eu estava na ponta, eu cuidava... Bem, eu amava aquele hospital e continuo amando, né? O pessoal me ligava às 10 horas da noite e eu estava lá. E eu fazia o meu papel sim, quando eu era como diretor do hospital. Eu ia lá na ponta, muita gente sabe o que eu estou falando, eu ia lá na ponta, doutor, pelo amor de Deus, doutor, faz o que é melhor para ela, vê se não dá para fazer uma cesárea, se está desse tempo, já está mais de 12 horas aguardando. Então, meu papel lá na direção do Hospital Ruth Cardoso era o que? Acolher essa gestante e às vezes até confrontar um pouco os médicos. Doutor, me ajuda, não é? Porque às vezes ela ficava um pouquinho mais. Às vezes tinha êxito, sim, às vezes não, porque era conduta médica. A conduta médica é soberana. Não quero tirar a conduta dos médicos, mas eu quero uma parceria entre as mulheres, a gestante, com a equipe médica do centro obstétrico, ou a equipe que está lá na ponta fazendo o seu pré-natal. Eu repito, às vezes a pessoa chega lá no Ruth Cardoso, não tinha nem pré-natal, não sabia nem que era gemelar. Paulo César, já aconteceu essa situação. Chega lá o médico, opa, são dois? Mas o pré-natal não falava, porque a gestante não tinha nem ultrassom. Olha só. Então isso vai incentivar a nossa gestante de Balneário Camboriú a fazer o pré-natal. Porque o termo que eu estou dizendo não é o termo que vai ser assinado lá no dia. Ele pode ser assinado antes, que era um pré-natal. De repente, botar as enfermeiras obstetra para poder atender o pré-natal na unidade básica de saúde. Né? Eu acho que é isso, eu falo, né? Trazer a Rede Cegonha, aproximar do Hospital Ruth Cardoso, nós temos uma coordenadora excelente no Hospital Ruth Cardoso, que é a coordenadora do Centro Obstétrico, trazer a Rede Cegonha, trazer a Rede Aline mais próximo ao hospital, né? Capacitar, né? Na verdade, é recapacitar, é dar uma educação permanente, não é educação continuada, mas educação permanente para esses profissionais da saúde, que às vezes eles ficam vulneráveis, né? Como acontece muitas vezes, os pais ficam revoltados e chegam a agredir os profissionais da saúde, que eu acho muito errado. Os profissionais da saúde estão lá para poder acolher e poder ajudar, eles já estudaram para isso, entendeu, Paulo César? E é isso o meu projeto, eu acho que o projeto vai vir contribuir muito para nossas mulheres de Balneário Camboriú e vai contribuir muito para a atenção básica, sim. Certo. Já foi apresentado? Vai ser apresentado na Câmara? Como é que está o acompanhamento com os demais vereadores? Eu estou conversando com os demais vereadores, muitos vereadores gostaram da proposta, né, compactuam com a proposta, mas muitos vereadores não são da saúde, então eu estou explicando para eles, um por um, estou sentando no gabinete, estou explicando a valorização da mulher, a valorização da enfermagem, a valorização da gestante junto com a equipe médica. Eu acho que tem que se aproximar. E a segurança da criança. E a segurança da criança principalmente, né? Imagina tu tá com o teu quartinho tudo preparadinho para receber a criança e de repente acontece uma fatalidade. Bom, nos últimos dias parece que houve bastante nascimento no Ruth Cardoso. O Ruth Cardoso nasce mais de 300 partos
por mês e 10 partos por dia. Olha só. Não é? Tivemos aí ontem, segundo as informações me passaram, chegaram a fazer de 7, 8 cesáreas. Não é? Eu acho que isso mostra que o Hospital Ruth Cardoso, como eu falo, acontece fatalidade. Ele tem capacidade, sim. Claro que tem, né? Temos profissionais excelentes lá dentro também, e eu acho que esse projeto vem muito para contribuir para o Balneário Camboriú, e quando se fala em humanização, eu acho que a humanização começa por aí. Uma conversa com a gestante, conversa com os familiares, conversa com aquela mulher que está aguardando, né? O filho 39 semanas, 40 semanas, 41 semanas para nascer, para ver a carinha, e de repente acontece uma fatalidade. Então esse termo, de repente, não justifica algumas fatalidades que tenham acontecido, mas vai ajudar sim. Vai ajudar sim. Com certeza, esse termo pode deixar um diagnóstico já de papel da intenção da mãe. Eu vejo que na mulher que é interessante falar sobre isso. Eu tenho a prioridade de um parto particular, um parto natural. Eu tenho aqui a prioridade para uma cesárea, na minha avaliação. Porque depois o médico vai ver o estado clínico, ele que vai examinar, e ela não. Com certeza. Aí ele diz, ó, mãe, dá para fazer a cesárea. Tá aqui que você pediu, vamos fazer a cesárea. Mãe, dá para aguardar o parto normal. Tá com dilatação, dá para nos esperar. Tá bem contigo, mãe? Tá bem. Vamos aguardar, porque tá no termo assinado. E quando falamos em laqueadura, a laqueadura, o ideal é que faça quando faz a cesárea também. Sim. Né? Para não fazer um umbilical. Então já vai contribuir também para isso. Então é muito importante a autonomia das mulheres, sim, nessa É um grande situação. projeto, Ricardinho. É um grande projeto, eu acho que é um projeto que já está transitando na Câmara do Deputado em Brasília. 36, 35, o projeto é do PL, se eu não me engano, né? Eu acho que vem contribuir, né? Certo. Eu falo para todo mundo, gente, eu não sou contra o parto normal, não sou contra a Rede Segoia, não sou contra a Rede Aline, eu sou a favor porque eu sou enfermeiro de base, mas, poxa, por que não podemos fazer esse projeto aqui em Balneário Camboriú? Pioneiro? Ser pioneiro aqui em Balneário Camboriú, uma região que nós temos um hospital municipal, que eu sempre falo, né? Que é um hospital municipal do Ruth Cardoso, onde que metade do dinheiro sai da prefeitura. Eu acho que seria um ganho para a prefeitura, seria um ganho para as contas nossas também, e também não ia ficar essa confusão que acontece. Eu queria, a gestante sempre fala, eu queria parto normal e me fizeram parto cesárea, ou vice-versa. Sempre contradiz algumas falas dos médicos. Então, eu acho que nada melhor que nada redigido, escrito ali e assinado. E muito importante trazer esse assunto, porque se formos levar os números da maternidade Ruth Cardoso, são extremamente favoráveis ao nascimento. Sim. São números positivos. Mas como a gente vive num cenário político, a gente sabe que no passado se aproveitaram de fatalidades por causa da política, e na atual situação de momento, muitas pessoas também se aproveitam da fatalidade para fazer política. Sim. E esse não é o objetivo do canal PC na Cidade. E estando aqui com o Ricardinho, é de dizer para você que há um caminho para entrar em harmonia, porque a maternidade do Ruth, ela é confiável. Os números mostram isso. Sim, mostram isso. Eu trabalhei lá, por isso que eu falo 300 partos por mês, gente. Né? 10 partos por dia, gente nascendo, bastante gente nascendo. E eu até recebi hoje uma pessoa que entrou em contato comigo, Ricardinho, eu fui tão bem atendido na época que eu trabalhava lá, e eu acredito que seja bem atendido agora, porque eu saí até escondido, achei que era particular, que eu tinha que pagar alguma coisa. Tão bem que eu atendido, eu falei, meu amigo, eu fico muito grato. E ele falou, cara, e essa lei, vereador, ia contribuir muito naquela época minha, porque eu queria também. Na verdade era parto normal, mas ficou aquela discussão, e aconteceu o fato, mas tá tudo certo, hoje o filho tá tudo bem, mas ele ligou falando isso, do atendimento do Hospital Ruth Cardoso. Hoje no particular, Paulo César, como tu sabe, já tem essa escolha. Já tem essa escolha. Né? Só se for uma situação muito, né, já tive 3 partos normal, então, poxa, vamos ter o 4 parto normal, não vamos precisar fazer cesárea. Tá entendendo? Já tem um histórico. Já tem um histórico, já tem uma ficha ali nessa história. Então, poxa, vamos fazer o parto normal. Então, nada melhor que uma conversa com o médico. Né? O pessoal fala, muita gente me ligou, mas Ricardinho, a minha dúvida, vai ser feito esse documento lá no centro obstétrico? Não, esse documento pode ser feito no pré-natal da pessoa, no decorrer da sua gestação, porque ela pode criar uma hipertensão, uma pré-eclâmpsia durante a gestação. Né? E chega lá, poxa, tá aqui, ó, fichinha, a carteirinha do pré-natal, tem pré-eclâmpsia, um protocolo da pré-eclâmpsia qualquer, é cesárea. Então vamos fazer cesárea. Certo. Ricardinho, agradeço você pela visita aqui no nosso programa, por trazer essa informação importante. Vamos torcer que os vereadores de Balneário Camboriú tenham o mesmo entendimento para que esse projeto se torne realidade mais breve possível. Muito obrigado, PC, novamente, por estar aqui e esclarecendo as dúvidas
na nossa comunidade de Balneário Camboriú. Tá certo. E a qualquer momento o PC Entrevista volta com um assunto polêmico, assunto da nossa região, um assunto que tem que ser debatido e discutido aqui no nosso canal PC Entrevista e também no programa do PC. Sempre com oferecimento da Marmoraria Santiago. Na hora de fazer o acabamento com mármores, você sabe, Marmoraria Santiago. Entra no @Santiago Mármores, fala com o nosso amigo Jefferson no 479-9139-1298. Santiago Marmorarias, no canal PC Entrevista.